Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de maquiagem online que eu tô ministrando aqui no canal pra vocês, gente. No curso de maquiagem eu já tô começando assim, gente, com metade do serviço feito aqui, justamente pra gente não perder o fio da meada, né, da aula passada, de onde a gente parou, pra gente começar mais ou menos da onde a gente parou e não ter que voltar muito, já que a aula do curso de maquiagem, já que os vídeos, aulas do curso de maquiagem, eles já são mais longos do que os vídeos normais que eu posto aqui no canal, tá? Mas só fazendo uma recapitulação rápida, semana passada eu fiz aqui com vocês o contorno e a iluminação, né? E comecei a dar aquela esfumadinha. Quem assistiu a aula da semana passada viu que eu tava aqui no Brasil, né? Tava não, ainda estou no Brasil, gente, porque quem me acompanha lá nas redes sociais viram que eu realmente não consegui ir embora, que meu voo foi cancelado. Eu fiquei sabendo no último dia que foi cancelado, eu já tava com a minha mala pronta já pra ir embora, não consegui ir embora. Então, a princípio, eu vou ficar aqui no Brasil até o dia 1º de maio, que foi pra quando remarcar o meu voo, né? Então, se der certo, dia 1º de maio eu volto pra Orlando, mas por enquanto, esse mês de abril, vou passar aqui no Brasil juntinho com vocês, tá? E eu me lembro que na aula passada, uma das coisas que eu falei com vocês a respeito dos materiais de aula, que eu não tinha muitos aqui pra mostrar pra vocês. Falei, eu preferia gravar essa aula usando contorno em creme e tal, essas coisas, porque fica mais fácil, como eles demoram mais pra secar, ou muitas vezes até não secam, demoram pra secar, então eu tenho tempo de ir fazendo e explicando pra vocês. Quando eu uso um corretivo normal e esse corretivo já é mais sequinho, ele seca e não dá tempo de eu explicar e falar tudo certinho pra vocês. Acontece que depois, né, fazendo uma arrumação toda aqui nas minhas coisas, né, que ainda não tá 100%, mas eu sempre deixo coisa aqui no Brasil, só que aí acaba ficando um período longo de tempo sem vir pra cá, acaba esquecendo das coisas que eu tenho aqui. E por fim, gente, eu acabei encontrando eu tô só com 2 aqui, mas acabei encontrando 3 paletinhas de contorno enfiada lá nas gavetas tal, que eu poderia ter usado na aula passada, né, só que eu acabei não usando, eu usei base, até mostrei pra vocês e tal, mas não tem problema, no final deu tudo certo, como vocês viram. Mas hoje, quando eu fui me preparar aqui pra gravar essa aula pra vocês, aí eu já fiz usando aqui as paletinhas, tá? Essas paletinhas que eu tenho aqui são da Ruby Rose, inclusive elas são ótimas, gente, são super boas, são a Soft Touch Concealer, sabe? Elas não são lançamento nem nada, tanto que já faz um tempo que eu tenho as minhas aqui, já deve ter resenha delas aqui no canal, tudo pra vocês, então eu usei elas. Por isso que hoje, apesar de eu já ter esfumado, o meu contorno já tá um pouco mais suave do que na aula passada, porque a aula passada eu usei uma base mais escura. Hoje eu usei esse contorno aqui, ó, que é a modelo D, que tem mais tons assim pra peles escuras, só que tem corretivo aqui amareladinho também. Então qual que é a vantagem de você fazer o contorno e o corretivo com esse tipo de paletinha, gente? Porque elas são mais densas que a base. Então a minha base, como vocês viram, a que eu usei a semana passada, ela era bem líquida, então aconteceu que eu apliquei até um pouquinho mais de quantidade do que eu gostaria de ter aplicado. E também ela tinha um fundo muito quente. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá? Sobre usar contorno quente e contorno frio pra fazer a maquiagem. Eu vou falar um pouquinho hoje, mas eu vou aprofundar mais na próxima aula sobre isso com vocês. Mas o importante é que vocês entendam o conceito. Então, hoje, ó, eu vou fazer aqui por cima só mais uma vez pra vocês verem. Eu fiz mais ou menos a mesma coisa que eu fiz aqui a semana passada, tá? Fiz aquele risco bem na diagonal, ó, gente. Queria que vocês prestassem atenção, uma coisa que eu não falei na aula passada, queria que vocês prestassem atenção que o meu contorno, ele veio aqui, ó, quase que da sobrancelha, tá vendo? Ó, eu desci com ele daqui. Isso no meu caso, como eu falei que o meu rosto já é mais larguinho, se você já tem o rosto bem compridinho, o queixo bem pontudinho, não tem necessidade de você começar assim tão do alto. Você pode começar um pouquinho mais pra baixo, quanto mais pra baixo você for, mais larguinho vai ficar o seu rosto, tá? E o limite é aqui, ó, na metade da orelha, que no caso é da onde sai o nosso contorno original. Tá? Então o limite é aqui, então você pode fazer até um risco reto se você quiser, até mais ou menos aqui, ó, geralmente é o meio da bochecha onde eu paro, sabe? Até mais ou menos aqui na metade do olho e tal, você pode começar de onde você quiser. Só que eu fiz questão de deixar essa dica porque a maioria das pessoas gostam de ter o rosto assim mais alongado, dar a impressão de ter o rosto assim um pouquinho mais chupadinho assim, sabe? Então foi quando eu comecei meu contorno daqui que eu expliquei pra vocês nas outras aulas, tá? E aí feito isso, aí eu já dei aquela minha esfumadinha aqui, ó, na diagonal mesmo, com o corpo da esponjinha.
Mesma coisa que eu expliquei pra vocês semana passada. Depois que eu fiz todo esse esfumadinho aqui do contorno, esse contorno aqui, essa paletinha da Ruby Rose, ela é perfeita, gente. Se você quiser investir em uma mais baratinha, vai nela, porque ela tem uma consistência ótima e ela é super duradoura. Inclusive é bem mais fácil de trabalhar do que base, que foi o caso que eu usei a semana passada. Então eu dei aquele esfumadinho, conforme eu fui esfumando, eu fui fazendo uma curvinha assim, ó, tá vendo? Eu não me lembro se eu cheguei a dar esses detalhes pra vocês na aula passada, mas eu fui fazendo essa curvinha aqui, ó, tá vendo? Então eu fazendo essa curvinha, fiz aqui, não sei se tá visível aí pra vocês, eu tentei não esfumar muito pra vocês poderem ver, porque esse contorno aqui ele já não é tão escuro quanto o que eu usei na aula passada, ele já é um pouquinho mais claro e um pouquinho mais neutro, inclusive, mas eu fiz aquele meio esfumado aqui, ó, que foi aonde a gente, exatamente tudo que a gente fez na aula passada. Eu fiz os meus 2 risquinhos aqui pra deixar o meu queixo um pouquinho mais compridinho. E esfumei aqui. Aí quando eu apliquei o corretivo nos olhos, que aí eu já apliquei nos dois de uma vez, como eu falei, essa é a vantagem de usar o corretivo em creme, porque eu tenho tempo de conversar com vocês antes de espalhar, antes de fazer tudo. Se fosse um corretivo líquido já tinha secado, já não daria aqui pra esfumar. Então eu apliquei o corretivo só aqui nos olhos, pra gente esfumar tudo aqui de novo juntas. Só que o dos olhos eu já gosto de espalhar com uma esponjinha menor, porque aí a gente limita dela não ficar invadindo muito o espaço que não deve ser invadido, ó, tá vendo? Tô esfumando, fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz a semana passada. A única diferença é que dessa vez os produtos são mais apropriados, tá? Então, ó, vocês podem ver que fica até mais fácil de esfumar. Ó, eu fiz essa junção de um lado, vou fazer a junção do outro, ó. Lembrando aqui daquele risquinho que a gente fez no nariz, então por enquanto, até agora, eu só apliquei o corretivo nos olhos, ó. Lembra de olhar pra cima pra você esfumar bem essa parte aqui onde tem as linhazinhas, porque essa parte aqui, se o corretivo acumular, ele vai ou craquelar depois, ou ele vai dar a impressão de você ser mais velha. Então é muito importante que você esfume aqui bem direitinho, ó. E sempre aqui na diagonal, ó, tá vendo esse risco aqui da minha sobrancelha? Até, ó, meu formato, daqui do final da sobrancelha até mais ou menos aqui o começo do nariz. Então aqui onde eu faço a minha fusão, tá? Do corretivo em creme, tá vendo? Que aí ele já vai tendo formato direitinho. Aí eu vou fazer aquele mesmo risco que eu fiz a semana passada, que como eu falei pra vocês, não é obrigatório. Do contorno eu usei a paleta D, agora eu vou pegar uma paleta onde tem cores mais clarinhas, ó, tá vendo? Que essa daqui é a L. Isso aqui tem mais tons de corretivos mesmo. Vou misturar essa cor aqui, que é a mais clarinha, com essa daqui, ó, que é mais ou menos o meu tom. Misturar essas duas cores. E aí vou fazer aquela mesma coisa que eu fiz aqui a semana passada, ó, fazer um risco bem aqui embaixo, em linha reta, e também bem na diagonal. Como eu falei pra vocês na aula passada, gente, esse risco aqui, com o corretivo, não é obrigatório, porque a gente pode fazer isso aqui com pó depois, que eu vou tentar fazer, inclusive, na aula de hoje, mas eu tenho que mostrar pra vocês todas as possibilidades, tá? Como a gente tá trabalhando com produtos em creme aqui por enquanto, porque na aula que vem a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, só que usando pó. E aí eu vou mostrar pra vocês a diferença do contorno em pó e o contorno em creme, então a gente pode fazer isso. Eu ainda não tinha feito o risquinho aqui no meio do centro do meu nariz, que é o que eu vou fazer agora. Deixa eu só gastar um pouquinho de corretivo aqui, ó, porque aqui no centro tem que ser só um pouquinho mesmo de quantidade, tá? Pra não estragar o contorno que a gente já fez no nariz. Então, vou fazer aquele risquinho aqui e aquele aqui na pontinha. E, gente, com teteco de produto, como eu expliquei pra vocês, é que eu tô fazendo de novo só pra vocês não esquecerem mesmo. E agora eu vou, ó, esfumar essas partes aqui, tomando todo o cuidado do mundo, só dando batidinhas mesmo, gente. Como eu falei pra vocês, aquelas batidinhas de levinha, não é pra socar aqui, ó, a esponjinha, é batidinha de levinho, só pra espalhar mesmo esse produto, ó. Pode ver que conforme eu vou batendo, ele mesmo já vai na mesma direção sempre. Eu não tô nem subindo e nem descendo, ó. Ele mesmo já vai fazendo esse trabalho aí de se fundir com as outras cores, ó. Então isso aqui eu tô fazendo exatamente mais ou menos onde é o meu contorno natural. Porque eu fazendo isso, eu tiro um pouco daquela profundidade que tem aqui e dou mais destaque para aquele que eu desenhei na parte de cima, certo? Então eu vou esfumar aqui no queixo também, ó. Também não quero meu queixo muito largo, então eu também limito. Quanto menor você quiser
que fique qualquer parte do seu rosto, gente, tipo assim, se eu quiser o meu queixo pequeno, eu tenho que iluminar o mínimo possível, tá? Se eu quiser o meu queixo, se eu não tiver queixo, não tivesse queixo, por exemplo, e quisesse meu queixo bem largo, daí eu pegaria toda essa parte aqui, mas no caso, eu quero dar a impressão do queixo ser pequeno mesmo, ter só uma pontinha. Então, eu tô só iluminando essa partezinha aqui de baixo. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, meio esfumadinho. E aí, enquanto a gente tá fazendo esse esfumadinho, gente, a gente vai consertando qualquer coisa que a gente tenha deixado torto na hora que a gente aplicou, sabe? Tipo assim, por exemplo, se eu desci demais com o meu contorno não deveria, daí o que eu faço? Eu subo um pouquinho mais com corretivo, pra gente tentando dar o melhor formato aqui pra eles, tá vendo? Ó, pra mim, eu poderia esfumar até um pouquinho mais aqui, mas pra mim aqui, desse jeito que vocês estão vendo, tá bom. Deixa eu só dar uma batidinha aqui, ó, bem de levinho no centro do meu nariz, que essa parte aqui também a gente não pode esquecer. E tem que tomar bastante cuidado. Na aula passada eu fiz isso com um pincel. Se você não se sentir segura porque a esponjinha é larga demais, você pode fazer isso com um pincel também. Mas não se preocupe porque tudo depois a gente pode consertar por aqui, tá? E aqui, gente, a gente tem o nosso contorno pronto. Como eu falei pra vocês, eu fiz esse contorno aqui em creme, porque com contorno em creme vocês conseguem visualizar melhor. Maquiadores profissionais que dão curso, essas coisas, eles acabam se acostumando com o contorno em creme e acabam usando até mais o contorno em creme do que o contorno em pó. Porém, se você não quiser usar o contorno em creme, vocês podem fazer tudo isso aqui que eu fiz com o contorno em pó, que eu vou mostrar isso aí pra vocês na aula que vem. A diferença é que o contorno em pó a gente esfuma com o pincel mesmo e não com a esponjinha. E quando você tá fazendo o contorno em pó, você já tem que ter mais ou menos uma noção dos traços que você vai fazer, porque você não vai ter a opção, por exemplo, de fazer como eu fiz aqui, de fazer o risco e depois esfumar o risco no formato certo. Não, com o em pó a gente já vai fazendo aqui no formato que a gente quer que fique. E o contorno em pó, ele é mais difícil da gente consertar do que o contorno em creme, mas como eu falei, eu vou aprofundar isso daí melhor na próxima aula. Agora, aqui no momento, eu vou levar em consideração que o meu contorno já está feito e agora a gente tem que ir para os próximos passos. Tem mais alguma coisa em creme que eu vou usar aqui no meu rosto, gente? Por hora, não. O que eu poderia usar em creme aqui seria um iluminador, que a gente vai falar um pouco dele um pouquinho mais pra frente, ou o blush em creme, caso você queira aplicar um tinte, alguma coisa assim. Então, qualquer produto em creme que você for aplicar no rosto, exceto o batom, que o batom é uma das últimas coisas que a gente aplica, essa é a hora de você aplicar. Porque a melhor coisa é usar todos os produtos em creme por baixo e depois, quando você terminar de usar todos os seus produtos em creme, daí sim você sela com pó, porque aí os pó é o que vai selar tudo isso aqui, deixar ele tudo aqui no lugar e sequinho, de forma que não borre nem desmanche tudo isso aqui depois, tá bom? Então aqui no caso eu já posso partir para os produtos em pó. Quais seriam os produtos em pó que a gente aplica primeiro? Gente, lembra quando eu falei pra vocês que a ordem dos fatores não altera o resultado desde que você faça a conta certa, entendeu? Se você fizer a conta errada, vai alterar sim o resultado, mas se você fizer a conta certa, ele não vai alterar. Então eu poderia aqui selar, passar meu blush, passar o iluminador e já ir para os acabamentos aqui da maquiagem. Mas uma coisa que eu sempre faço antes de aplicar o pó, eu sempre faço antes, é já aplicar o blush. Por que que eu faço isso, gente? Porque se porventura eu errar a mão no blush, entendeu? Se porventura eu fizer isso, eu tenho a possibilidade de consertar com pó. Agora, se eu já selar tudo isso aqui com pó agora, nesse momento, e for aplicando os produtos por cima, daí eu já não tenho mais a possibilidade de errar. Porque se eu errar por cima do pó, quanto mais pó eu aplicar no rosto, mais camadas de produtos aqui a gente vai ter no rosto e mais a gente tem a possibilidade de alterar no resultado final e deixar a nossa maquiagem com o acabamento menos bonito, digamos assim. Então eu gosto de aplicar sempre o blush antes de aplicar o pó para amenizar caso eu sente a mão. Pincel de blush, eu mostrei pra vocês lá na primeira aula. Ele pode ser aqui o chanfradinho, ele pode ser assim um menorzinho, no caso esse daqui já é um pincel de contorno pra fazer contorno em pó. Ele pode ser o pincel fofinho, tá? Só que esse daqui, no caso, é muito grande, eu não tenho o menorzinho dele aqui comigo pra mostrar pra vocês, mas eu mostrei já pra vocês na primeira aula. Então eu vou usar esse chanfradinho mesmo pra aplicar o blush. Eu trouxe um blush aqui, gente, o único blush que eu trouxe, eu não sei onde é que tá, eu usei ele, peguei ele esses dias pra usar o espelhinho, não sei onde eu larguei, mas eu deixei aqui no Brasil uma paleta de blushes minha da Pur Cosmetics, que só tem 2 blushes, porque
os outros dois, não sei o que aconteceu, acho que acabou quebrando, esfarelando, já chegou mais ou menos assim. Então eu tenho essas duas cores. Sandra, como fazer para escolher a cor do blush que eu vou aplicar? Aí nesse caso, gente, a gente vai levar em consideração o seu tom de pele e também aquela aula de colorimetria que eu dei lá no começo pra vocês, tá? Que foi uma das primeiras aulas. Se você for muito branquinha, gente, não adianta você vir com um blush vermelhão que vai parecer que você levou uma chinelada na cara. Então você tem que respeitar a sua tonalidade de pele, tá? Como eu tô agora. Então, quando você tem a pele bem clarinha, dê preferência para os blushes mais clarinhos. E aí você leva em consideração aquela harmonia de cores. Lembra que eu falei? Se você tem um fundo mais amarelado e você usar tipo um blush mais alaranjado, voltado assim mais pro bronzer e tal, você já vai harmonizar a tua pele com aquele alaranjado, tá? Agora, se você já tiver o tom de pele mais rosado, mais branquinha, que você fica mais vermelhinha de sol, esse rosadinho aqui, ele vai ficar mais harmônico em você e vai dar a impressão de uma coisa assim, mais natural. Você só tem que tomar cuidado quando você é muito branquinha pra não exagerar, ou quando a pessoa tem a pele negra, porque blushes para peles negras, gente, esse sim já pode ser aqueles mais avermelhados, aqueles um pouco mais fortes, aqueles com os tons mais pigmentados, porque vai chamar bastante atenção e vai ficar bem bonito, tá? Então, como eu sou morena, tenho fundo de pele mais amarelado, eu vou optar por esse blush aqui de cima. O blush, gente, ele pode ter brilho ou ele pode não ter brilho. É uma questão de vibe aqui. Esse aqui de baixo, por exemplo, rosadinho, ele não tem brilho nenhum. Agora esse daqui de cima, ele já tem um certo brilho. Atualmente eu ando na vibe do pouco brilho, entendeu? Não porque eu não gosto de blush brilhoso, mas quando você usa um blush mate, que ele não tem brilho nenhum, você corre menos risco de errar. Porque o blush, gente, ele tem que ser aplicado, lembra de onde eu falei pra vocês? Cadê? Onde você para com o contorno bem aqui, ó, mais ou menos no meio da sobrancelha, no meio do olho, e ele termina aqui meio que quase no centro da bochechinha, é exatamente nesse lugar que você vai aplicar o blush, tá? Aí o que que acontece? Se você errar o lugar do blush, você quiser aplicar o blush, por exemplo, no lugar do contorno e tal, e o seu blush tiver brilho, ele vai acabar alterando aqui no resultado final do seu contorno, entendeu? Porque eu vou estar atacando brilho aqui no lugar onde eu queria disfarçar. Então eu não posso fazer isso. Então se você não tiver cuidado com o teu blush, na hora da aplicação e na hora de espalhar, você corre o risco sim de trazer um efeito diferente pra sua maquiagem. Vocês vão ver isso agora, ó. Esse blush meu aqui, ele tem brilho. Tô até tirando o excesso dele aqui pra ele não ficar tão pigmentado. E eu vou aplicar ele exatamente no lugar onde ele tem que ser aplicado. Gente, ó, tá vendo o nariz aqui, ó? Onde termina o nariz, quando você traz o nariz um pouquinho aqui pra cá, é mais ou menos na mesma altura do nariz, eu quase que encosto do nariz, ó. Vou colocar aqui, ó, uma chinelada. Quase que encosto aqui no nariz, bem aqui, ó, abaixo da bochecha, tá vendo? Claro que eu ainda não esfumei esse blush, uau, ele é muito pigmentado, tá vendo? Ele é muito pigmentado, isso daqui pode atrapalhar o resultado final da minha maquiagem. Mas na hora que eu apliquei ele, eu já tirei um pouco do efeito do contorno que eu fiz aqui. Então por isso que muitas vezes eu acabo abrindo mão do blush, tá? Eu acabo não aplicando ele, porque eu quero que esse efeito aqui fique bem saliente. Então o blush, ele não é uma coisa obrigatória. Ele realmente fica a critério, assim, pra gente seguir, vai mais ou menos a naturalidade do rosto, quando a gente fica com a bochecha rosadinha e tal. Mas você pode facilmente usar um bronzer no lugar do blush, tá? O bronzer é aquilo que eu falei, ele tem mais ou menos o mesmo tom do contorno, só que ao invés de dar a impressão que você tá vermelhinha do sol, ele vai dar a impressão que você tá mais bronzeada, tá? Tipo assim, esses tons aqui dos centros, aqui, esses aqui mais alaranjados, eles estão mais pro bronzer. E esse daqui, ó, que é bem alaranjadinho pro vermelho e os rosadinhos, eles já estão mais pro blush mesmo, tá? No meu caso aqui, ó, eu apliquei aqui, gente, e eu não vou muito longe com ele não vou trazer ele aqui, ó, pro resto das minhas têmporas. Eu vou esfumar ele assim como eu estivesse esfumando qualquer outro produto. Só que agora, como eu tô trabalhando com produto em pó, então eu tenho que esfumar ele com o pó, certo? Não sobe muito com ele pra não estragar a sua iluminação, não desce muito com ele pra não dar a impressão que você levou uma chinelada, e não vá com ele muito para as têmporas pra não estragar o seu contorno. Então o lugar do blush é aqui e ponto, entendeu? Então vocês estão vendo a diferença do lado que eu apliquei e do lado que eu não apliquei? Mexeu sim um pouco com o formato do meu contorno, tá? Isso daqui também pode fazer uma grande diferença no final da minha maquiagem, e como vocês podem ver aqui,
eu me dei uma chineladinha. Tem gente que gosta, gente. Eu não sou o tipo de pessoa que vai falar, nossa, ela errou no blush, hein? Errou no blush, tipo, ficou uma chinelada só. Tem gente que gosta de chinelada. Entendeu? Então não é certo e nem errado você dizer pra pessoa que o blush dela tá chinelada ou deixa de tá chinelada. Tem gente que gosta da chinelada, ok, não tem nada de errado com isso. Muitas vezes eu faço isso também, porque hoje eu quero aplicar um blush que eu quero ficar bem vermelhinha. E tem gente que gosta do mais discreto. Aí é de gosto pessoal de cada pessoa e também do estilo de cada cliente que você for maquiar. E pode ver, como eu não sabia, eu não lembrava, na verdade, da pigmentação desse blush aqui, gente. Então, na dúvida, pegue sempre de pouquinho e tire o excesso dele, o máximo que vocês conseguirem, porque mesmo assim, vocês ainda correm o risco, ó, de deixar o seu rosto chinelado. Dessa vez, ó, que eu tirei o excesso, ele já não ficou tanto, entendeu? Mas aqui no caso os dois tem que ficar iguais, então eu vou ter que dar uma chineladinha desse lado aqui também. Você pegar aqui mais um pouquinho de produto, ó. Pode ver que eu tô batendo ele aqui, ó, sempre no mesmo lugar. Não vou ficar arrastando aqui pras têmporas, gente, pra não estragar aqui o contorno que eu fiz. Só vou dar aqui as batidinhas. E assim, se eu quisesse deixar ele desse jeito, ok, não ia ter problema nenhum. Eu quero a chinelada e pronto. Entendeu? Quero a minha chinelada aqui e pronto. Só que eu sempre aplico ele por baixo do pó, justamente para ter a possibilidade de amenizar a situação, caso eu tenha exagerado demais, entendeu? E aí agora que a gente parte pro pó. E outra coisa, gente, como esse blush aqui ele é brilhoso, certo? Lembra que eu falei pra vocês? Se eu vir demais com ele pra cá, eu vou tirar a opacidade do meu contorno aqui, vou acabar destacando aquilo que eu não queria destacar. Ele é um blush brilhoso. Logo, ele iluminou, deixa eu aumentar ainda mais aqui a luz, só pra vocês verem. Ah, não vai dar pra ver. Tem que ficar onde que tava mesmo, gente. Ele meio que acendeu um farol aqui na minha bochecha, entendeu? Então, logo, o que é a luz, ele chama mais atenção. Então vai dar a impressão de você ser bochechuda, sim, quando você usa um blush com brilho, tá? Agora, quando você usa um blush mate, você já não chama tanta atenção pra bochecha. Mas no caso, gente, como eu apliquei ele por baixo, eu posso amenizar isso daqui aplicando pó por cima. E aí onde vem a parte do pó. E agora, qual pó escolher pra aplicar, gente? Eu peguei vários aqui pra mostrar pra vocês, pra usar como exemplo. Primeira opção de pó, gente, o pó banana. Esse que eu tô segurando aqui é da Doralice. Eu gosto muito desse pó da Doralice, gente, porque os pós bananas a gente tem que tomar cuidado com eles, porque eles são amarelos. Todos eles são amarelos. Então eles são ótimos, principalmente para as pessoas que têm as olheiras azuladas, porque geralmente a gente usa o pó banana, gente, só pra selar essa parte aqui das olheiras, tá, gente? Agora, se você for muito branquinha, esse pó vai chamar atenção demais, porque ele não é uma coisa que a gente usa por baixo, é uma coisa que a gente usa por cima. Quando a gente vai camuflar, a gente usa tudo por baixo e depois cobre com a base com o corretivo correto, certo? Agora, quando a gente tá usando por cima, se ele for muito amarelado, ele vai deixar a sua pele amarelada demais. Então tem que tomar cuidado com isso. Então quando o pó é muito amarelado, você corre o risco de errar. Não é o caso desse aqui da Doralice, tá? Esse aqui eu achei perfeito. Quando a gente espalha ele aqui, ó, a gente não enxerga que ele é tão amarelado, só que aqui no pote, ó, ele é completamente amarelo. Então significa que ele é bem translúcido, ele é bem fininho. Então ele vai servir tanto para peles clarinhas quanto para peles negras, tranquilo. Essa paletinha aqui, ó, que eu tenho de contorno comigo, que é uma da Pur, tem 3 tipos de pó aqui, ó. Tem um pó mais neutro, tem um pó amareladinho, não tão amarelado quanto o banana, ó, tá vendo? O banana ele é mais amarelo, só que esse aqui também é amareladinho, que por sinal eu adoro usar ele pra selar aqui a parte de baixo dos olhos. E ele tem também o pozinho aqui mais rosado também. E aí dá pra escolher qual você vai usar. Então tem o pó banana, tem o pó translúcido, que ele é completamente branco. Esse aqui que eu tô também é da Doralice, ó. Esses com um fundinho branquinho, eles tendem a ficar completamente translúcido quando a gente espalha na pele, tá? Mas qual que é a característica dele, gente? Nem todos, mas a grande maioria, quando tem esse fundinho branco assim, tendem a estourar no flash, porque ele é branco. Se eu tô com a luz branca aqui em cima de mim, o flash tem a luz branca, pá, no rosto, a probabilidade dele estourar
no seu rosto é maior do que os pós que tenham já uma corzinha, tá? Mesmo que eles sejam translúcidos. Então tem vários que não acontecem isso. Esse aqui da Doralice eu fiz o teste só uma vez, ele foi uma coisa mínima que ele estourou, uma coisa quase que imperceptível. Então tranquilo usar ele. O RCMA também ele não estoura, o da Zanf também não estoura, mas tem vários outros, inclusive carésimos, gente. Eu tinha um que eu nem me lembro de qual marca que era, que ele é super claro, inclusive, só que o meu era amostrinha, que ele estourou master assim no meu rosto. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então esses daqui, ó, eles não são a minha preferência por conta disso. Aí nós temos aqui o mesmo pó solto, só que com cor. Esse que eu tô dando de exemplo pra vocês é o da Laura Mercier. Só que esse aqui da Laura Mercier é aquele que tem brilhinho, tá? Eu vou já falar sobre isso aí com vocês. E tem os pós compactos, que eu tenho dois aqui. Eu tenho o All Nighter da Urban Decay, que é esse aqui, ó, que ele é compacto. E eu tenho o outro que também é da Urban Decay, que é o Stay Naked, tá? Então eu tenho esses dois aqui compacto. Agora, qual deles que eu vou usar? Essa parte, gente, vocês têm que tomar muito cuidado, porque o pó, ele é praticamente o acabamento da maquiagem, tá? Ele vai servir pra selar tudo isso aqui que você aplicou em creme aqui, deixar bem seladinho, só que cada um deles tem uma função diferente. Então, dependendo do acabamento que você quer na sua maquiagem, é a hora que você vai escolher o pó que você vai usar. Primeira coisa, vou começar aqui pela parte dos olhos, que já era pra eu ter selado há um tempão, inclusive, como eu não selei, já deve estar até craquelando, até que não craquelou muito, né? Mas começa a marcar, assim. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer depois que aplica o corretivo na área dos olhos é selar. Eu não fiz isso porque eu queria explicar pra vocês todo esse procedimento que a gente tá fazendo, mas uma das primeiras coisas que você tem que fazer é selar. Pó para a área dos olhos, gente, tem que ser o mais fino possível, porque quanto mais produto você aplica aqui nessa área, mais velha você vai ficar. Então depende do acabamento que você quer. Então quando eu vou aplicar pó nos meus olhos, gente, eu sempre escolho o produto mais fininho que eu tiver, tipo assim, aquele que eu sei que vai selar todo o produto que eu tô usando aqui no rosto, mas ao mesmo tempo eu não vou precisar de uma grande quantidade de produto pra fazer isso. Então isso aí vai ser uma combinação do seu corretivo com o pó que você vai aplicar por cima, tá? Esses pós aqui translúcidos, eu não aconselho para a área dos olhos. Eu não aconselho para a área dos olhos, por quê? Porque geralmente, não é bem essa palavra, gente, mas eu vou usar porque vocês vão entender. Porque geralmente quando a gente aplica o pó branquinho assim, ele acaba dando uma oxidada no rosto, né? Ele acaba escurecendo um pouco o rosto e aí ele acaba ressaltando de novo aqueles defeitinhos que você queria esconder. Então quando eu aplico esses pós assim branquinho no rosto, o que que ele faz? Ele acaba ressaltando de novo as minhas olheiras, que eu tive tanto trabalho pra cobrir, entendeu? Aí ele vem aqui, pá, ressalta elas de novo. Então eu acabo nunca usando esse tipo de pó branco. E quase nunca também, gente, dependendo do pó, eu uso pó compacto. Para eu usar o pó compacto, eu tenho que ter certeza de que ele é realmente muito fininho, que ele vai selar bem a minha maquiagem sem eu precisar usar uma grande quantidade de produto, que é o caso desse aqui, amarelinho, que tem aqui nessa paleta, que é o caso da paleta da Smashbox, que eu já mostrei pra vocês em vários vídeos que eu não tenho mais, e que é o caso desse Stay Naked aqui da Urban Decay. Stay Naked é uma linha só pra pele assim mais naturalzinha, então ele é bem transparentezinho. Agora, dependendo do pó compacto, se ele não tiver escrito, gente, que ele é bem fininho, que ele serve pra isso, se não for bem explicado, se eu vim aqui, por exemplo, com esse All Nighter, que já é uma proposta totalmente diferente, que já é uma base em pó, já vou explicar sobre isso com vocês, ele já é bem mais grosso que o Stay Naked, ele vai ajudar você na cobertura. Se você aplicou uma base, um corretivo que não tem uma cobertura tão power, ele vai te ajudar porque ele já tem cobertura. Então, os pós compactos, eles tendem a ter mais cobertura do que os pós soltos, tá? Então, na hora de escolher o pó, o que que eu quero? Eu quero só selar a minha maquiagem ou eu quero ajudar na cobertura dela, deixar uma cobertura aí um pouquinho maior? Se você só quiser selar a sua maquiagem, opte pelo pó solto, porque apesar dele ter uma cobertura aí maior, ele não cobre tanto quanto os pós compactos, tá? Então essa é a diferença. Agora, se você achou que você passou uma base muito levinha e quer aí uma forcinha, aí você pode usar o pó compacto, que ele vai te dar mais cobertura. Então esse daqui, a probabilidade de você aplicar mais produto no rosto é maior. E o pó solto, a probabilidade de você aplicar menos produto é maior também. E no caso dos olhos, gente, o que que eu quero? O menos é mais. Então eu quero um produto que não tenha tanta cobertura e que não fique tão grosso aqui na minha área dos olhos. Eu tô aqui batendo novamente com a esponjinha
pra sentar de novo o corretivo, que é onde eu vou coisar primeiro. E o seu pó, se você for aplicar um pó com cor e que ele não seja translúcido, eu sugiro que você pegue ou o amarelinho, que no caso eu vou pegar esse aqui da paleta, tá? Ou amarelinho, ou você pegue um pó com cor que seja um tantinho mais clarinho que a tonalidade da sua pele. Você pode aplicar ele tanto com a esponjinha quanto com o pincel. Quando você aplica com a esponjinha, que é aquela técnica baking que a gente fala, que a gente já fez aqui várias vezes, você vai aplicar mais produto no seu rosto. É um erro, gente? Não é um erro, porque a técnica baking ela serve justamente para isso, para você aplicar o produto e deixa ele ali assando, de forma que a sua pele sugue ele e sente aqui o negócio que não saia nunca mais. Só que a probabilidade de você aplicar mais produto e ficar mais velha é maior. Então, se você não quiser aplicar tanto produto no rosto, opte pelo pó fininho, tá? E aplique com o pincel. Eu peguei um pincel assim mais ou menos pequeno. Ó, pincel de blush e esse pincel aqui, ó. O pincel de iluminador vai servir pra aplicar, tá? E que como esse daqui é mais chatinho, ele vai aplicar com mais precisão, ó. Pode ver que eu tô batendo bem aqui na parte aonde eu tenho as linhas, que é pra sentar bem essa parte, tá? Então essa parte aqui a gente tem que ter bastante cuidado e aplicar bem certinho, que é pra craquelar o mínimo possível. Você tem que tomar cuidado, como ele já tem uma corzinha a mais, pode ver que ele é mais claro, né? Aqui no rosto. Então como ele já tem uma corzinha a mais, então tomar cuidado pra não invadir muito a parte do contorno, pra eu não apagar muito aqui o contorno que eu já fiz antes. E com esse mesmo pó eu já vou aplicar também bastante pó aqui, ó, do lado do nariz, nessa parte aqui, que é onde minha base costuma sair primeiro, que é aqui que eu preciso que a minha maquiagem dure mais, tá? Então quase nunca eu uso o mesmo pó pros olhos e pro rosto. A maioria das vezes eu uso aqui nessa região um tipo de pó e aí no resto do rosto eu uso outro tipo de pó. Ó, tô respeitando o mesmo formato que eu fiz aqui do meu corretivo e tô aplicando aqui. Sandra, e nos olhos a gente aplica o pó? Ó, eu não apliquei, pode ver que tá até marcado aqui o meu corretivo, mas eu vou aplicar aqui junto com vocês. Depende, tem maquiador que gosta de aplicar o pó na área dos olhos, porque quando você aplica o pó na área dos olhos, como você já tem uma camadinha de produto em pó ali, fica mais fácil de você esfumar os olhos quando você vai aplicar sombra. No entanto, quando você não aplica, que a maioria das vezes, no meu caso, eu prefiro não aplicar, eu tenho a sombra mais pigmentada. Com o pó nos olhos, você tem a sombra mais fácil de esfumar, com menos pigmentação, e sem o pó, você tem mais pigmentação e mais dificuldade de esfumar. No caso aqui, como eu não vou fazer os olhos junto com vocês, eu só vou fazer os olhos na próxima aula, então eu vou selar aqui, ó, a parte dos meus olhos com o pó também. E antes de você aplicar, sempre dá aqui a última batidinha com a esponjinha pra tirar qualquer vinco que tenha formado aqui. Vou selar aqui, ó, tô dando batidinhas primeiro, que é pra selar tudo, e depois eu arrasto, tá? No caso aqui dos olhos. Primeiras batidinhas pra selar. Nos lugares onde a gente tem mais vinco é onde a gente tem que dar mais batidinhas, tá? E depois a gente espalha. Então esse aqui foi o pó que eu apliquei nos olhos. Aí lembra que eu falei dessa parte aqui, ó? No caso eu já deixei bem marcado porque eu apliquei o corretivo. Mas muitas das vezes a gente acaba dando prioridade com a própria esponjinha, ó, quando ela já estiver quase seca. No caso da minha aqui já tá até seca. Eu até apliquei um pouquinho de bruma antes, mas ela já deu tempo dela secar aqui. Você pode pegar um pouquinho de pó com cor, no caso eu peguei esse aqui da Laura Mercier, que é o único solto que eu tenho aqui com cor, e você pode fazer aquele mesmo risco do corretivo, ó, que é pra selar a parte do corretivo que é mais clara. No caso aqui, como eu tô aplicando com a esponjinha, eu acabo concentrando mais produto em um lugar só e a cor acaba aparecendo mais. Qual a diferença do solto e do prensado, gente? O solto você espalha mais e o prensado você concentra mais a cor. Ele vai te ajudar na cobertura. Então aqui eu tô usando um pó solto, mas eu estou prensando ele aqui no meu rosto. Então ele já vai chamar aqui mais atenção pra essa parte, pra esse corte que eu fiz aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá vendo? Então, eu já tô destacando e a cor dele aqui vai predominar. Agora, no resto do rosto, gente, eu já não quero tanta cor, porque eu já cobri aqui o que eu queria cobrir com a minha base, tá? Então, aí, é nessa hora que eu venho com um pincel fofão de aplicar pó, vou lá pro pó solto que eu vou escolher e vou selar todo o restante do rosto, que já não tem tanto vinco, né? As bochechas, pescoço, testa, já não tem tanto vinco, então eu já não preciso de tanto produto aqui que vai me acumular. Eu vou fazer a aplicação desse pó aqui junto com vocês, gente, ó, peguei um pouquinho aqui do pó solto, ó,
Tô tirando aqui o excesso, porque agora eu já não quero mais tanto produto. Eu só quero pincelzinho sujo mesmo. E agora sim, eu vou aplicar o meu pó e vou espalhar aqui por todo o rosto esse pó. E inclusive já vou dar até uma varridinha aqui, ó, no acúmulo de pó que possa ter ficado aqui, nessa região onde eu apliquei. Espalho tudo aqui. A parte onde eu apliquei da minha bochecha, ó, continuou marcada, porque eu concentrei ali um pouquinho de pó. O blush que eu apliquei, ó, já está sendo amenizado. Eu esqueci de aplicar de um lado só, gente, ó, mas quanto mais pó eu vou aplicando aqui, porque eu queria que desse pra ver a diferença, mas quanto mais pó eu vou aplicando aqui, ó, mais eu vou amenizando a cor do meu blush. E aí, no caso, se você já tiver exagerado com o contorno e com a iluminação, etc e tal, aí é o caso de você consertar tudo e amenizar tudo com pó, que é o que eu não vou fazer nessa aula aqui com vocês. Eu queria deixar tudo bem explicadinho. Vou parar minha aula aqui com o meu rosto selado. No entanto, gente, na próxima aula, na aula da sexta-feira que vem, eu vou fazer todo esse procedimento aqui com vocês novamente, só que eu não vou entrar em tantos detalhes, porque aí toda a teoria eu já expliquei aqui pra vocês. Eu vou deixar pra falar outros assuntos a respeito do pó, como o pó pode salvar a cor da tua maquiagem, de repente quando você usa uma base mais escura, quando você usa uma base mais clara, quando você usa o contorno quente, quando você usa o contorno frio, entendeu? Então eu vou dar mais foco pra essa parte na próxima aula e vou aplicar todas as correções em pó. A gente vai falar tudo sobre pó, mas essa aula hoje eu vou parar por aqui, porque senão eu vou exagerar igual semana que vem, porque eu perco a noção quando eu tô gravando vídeo aula pra vocês, gente. Mas eu queria deixar claro, como eu deixo em todos os outros vídeos, que este curso de maquiagem que eu tô ministrando é exclusivo do YouTube, gente. Todas as aulas são postadas no YouTube, sem emissão de certificado, porque o YouTube não me permite isso. Então, se você estiver assistindo esse vídeo em qualquer outra plataforma que não seja o YouTube, saiba que essa plataforma não está autorizada nem a inserir o meu vídeo lá, como também a emitir qualquer tipo de certificado pra vocês, tá, gente? E me sigam lá nas redes sociais, porque eu vou deixar lá nos stories, eu vou apanhar aqui um material pra vocês, pra deixar lá nos stories e nos destaques do Instagram, pra vocês escolherem melhor as cores dos blushes que vocês forem usar, tá bom, gente? Então essa aula vai ficar por aqui. Não esqueça de deixar o seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação, e me sigam lá nas redes sociais, porque eu fico conversando com vocês por lá também, tá? Que nem essa aula eu vou postar só no sábado, um dia depois, mas quem me segue lá no Instagram já tava sabendo disso aí. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!